Peitorais. Desenvolvimento supino reto. Exercício biarticular faz a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Erros comuns. Usar anilhas com tamanhos diferentes. Mesmo que somem pesos iguais, proporcionará diferença ao esforço do músculo. Vamos para os erros de execução. A começar pela empunhadura da barra, com a articulação da mão estendida. O corpo próximo ao suporte, permitindo que a barra toque o mesmo. O ombro aduzido, deixando o braço próximo ao tronco. Forçar a cabeça sobre o banco. Movimentos rápidos. Elevar o glúteo do banco. Hiperestender o cotovelo. Separação desigual das mãos. Execução perfeita. Verificar sempre a distância da anilha com a mão e se estão idênticas em ambos os lados. Neste exercício, o atleta iniciante deve empunhar a barra com o polegar envolvendo a mesma. O atleta avançado deve empunhar a barra com o polegar sobre a mesma para acrescentar mais potência ao exercício. Certifique-se da distância da mão e tire a barra do suporte. Inicie o movimento inspirando. Desça a barra o máximo possível, mantendo o braço paralelo à mesma. Inicie a elevação da barra com breve apneia, seguida da expiração, sem estender totalmente o cotovelo. Mantenha o tronco encostado no banco durante todo o movimento. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Desenvolvimento supino sentado. Exercício biarticular faz a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Erros de execução. Fazer movimentos muito rápidos, projetando o tronco para frente. Posicionar-se com a região lombar distante do encosto. Segurar na manopla com a articulação da mão estendida, sobrecarregando-a. Manter o ombro aduzido, projetando o cotovelo para baixo. Execução perfeita. Sente-se no equipamento, mantendo todo o tronco em contato com o encosto. Segure a manopla que esteja na direção da parte média do peitoral. Empunhe a mesma sem envolvê-la com o polegar. Desta forma, anula-se a sobrecarga sobre a articulação da mão, acrescentando mais potência ao exercício. Desenvolvimento supino com halter reto. Exercício biarticular faz a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Erros cometidos. Pegar os halteres já na posição de execução, o que pode lesionar a articulação do ombro. Executar os movimentos com os ombros pouco abduzidos. Retornar os halteres antes de levantar-se também pode ocasionar lesões. Execução perfeita. A execução perfeita deste exercício começa já em seu posicionamento. Primeiro pegue os halteres, traga-os até as coxas e sente-se no banco. Deite-se e com a ajuda das coxas, traga-os até a altura do peitoral. Abduza os ombros até formar um ângulo reto com o tronco. Eleve os halteres para cima, aproximando-os. Concentre a força no músculo peitoral. Inspire ao abaixar e expire ao subir o halter. Ao finalizar o movimento, traga os halteres até o peitoral, aproxime as coxas e use o peso do próprio halter para ajudá-lo a levantar-se. Desenvolvimento supino convergente sentado. Exercício biarticular faz a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Erros de execução. Articulação da mão estendida e polegar envolvendo o local de apoio. Ombro parcialmente aduzido. Posicionamento inadequado no equipamento. Anilhas diferentes. Execução perfeita. Neste equipamento, todos os atletas devem fazer a empunhadura desta forma. Iniciar o movimento com breve apneia seguida da expiração. Manter o braço paralelo ao chão. Não estender totalmente o cotovelo. Manter o tronco todo apoiado no encosto. Concentre sua força sobre o peitoral. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Desenvolvimento supino convergente inclinado. Exercício biarticular faz a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Erros comuns. O limitador muito alto
não permite a amplitude total do movimento. Regulado o limitador, vamos para os erros de execução. Articulação da mão estendida. Manter os ombros parcialmente aduzidos. Execução perfeita. Posicione-se corretamente no equipamento. A empunhadura deve ser desta forma, para todos os atletas. Inicie a fase concêntrica do exercício com breve apneia, seguida da expiração. Faça a adução horizontal do ombro, sem estender totalmente o cotovelo. Concentre a força no músculo peitoral. Mantenha o braço paralelo ao local de apoio. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Desenvolvimento supino inclinado. Exercício biarticular faz a adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo. A empunhadura segue a mesma regra para os avançados e iniciantes. Os erros de execução são os mesmos do desenvolvimento supino reto. Este exercício enfatiza o trabalho das fibras superiores do peitoral. Abaixe a barra inspirando até a altura do queixo. Mantenha o braço paralelo à mesma. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Desenvolvimento supino com halter inclinado. Exercício biarticular faz a adução do ombro e a extensão do cotovelo. Erros de execução: pegar os halteres e trazê-la na posição já sentado no banco. Executar os movimentos com os braços próximo ao tronco. Colocar os halteres no chão sem levantar-se do banco. Execução perfeita. Pegue os halteres e coloque-os sobre a coxa. Sente-se e com o impulso da própria coxa, traga-os na posição inicial. Regule a articulação da mão para que ela não fique estendida. Inicie o movimento com breve apneia, seguida da expiração. Mantenha o ombro abduzido, formando ângulo de 90 graus com o tronco. Aproxime os halteres na fase concêntrica, distanciando-os na fase excêntrica. Ao finalizar o exercício, aproxime as coxas e coloque-os sobre as mesmas. Levante-se e coloque-os no chão. Crucifixo reto. Exercício monoarticular faz a adução horizontal do ombro. Erros de execução: manter a articulação do cotovelo e da mão estendidas durante os movimentos. Manter a rotação lateral do ombro, projetando o cotovelo para dentro. Recolocar os halteres no chão sem se levantar do banco, o que pode ocasionar lesões. Execução perfeita. Pegue os halteres do chão e apoie-os sobre a coxa. Deite-se no banco e traga-os até o peito. Eleve-os para poder iniciar o movimento. Inicie o movimento pela fase excêntrica suavemente, inspirando. Mantenha o ombro abduzido e o cotovelo voltado para baixo. As articulações do cotovelo e da mão devem permanecer levemente flexionadas. A fase concêntrica deve ser realizada até este ponto, mantendo a contração muscular. Concentre a força no músculo peitoral. Ao finalizar o exercício, traga os halteres até o peito. Aproxime as coxas e use o peso do halter para ajudá-lo a se levantar do banco. Crucifixo inclinado. Exercício monoarticular faz a adução horizontal do ombro. Este exercício é uma variação do crucifixo reto. O ângulo de trabalho enfatiza as fibras superiores do peitoral. Notem que a articulação do cotovelo e da mão permanecem levemente flexionadas. Os movimentos devem ser cadenciados e os halteres devem ser elevados somente até este ponto, para manter a contração muscular. Ao finalizar o exercício, coloque os halteres sobre a coxa e depois no chão. Crucifixo no crossover. Exercício monoarticular faz a adução horizontal do ombro. Erros de execução: articulação da mão e do cotovelo estendidas. Execução perfeita. Para se posicionar no equipamento, segure um lado, depois o outro. Sente-se e depois deite-se no banco.
Mantenha o cotovelo levemente flexionado durante todo o movimento, sem alterar o ângulo. Na empunhadura, o polegar não deve envolver a manopla. Mantenha a articulação da mão levemente fletida e estável. Concentre a força no músculo peitoral. Faça a adução horizontal do ombro até as mãos quase se tocarem. Para sair do equipamento, levante-se, devolva um lado, depois o outro. Crossover. Exercício monoarticular. Faz a adução horizontal do ombro. Erros de execução. Posicionamento descentralizado no equipamento. Articulação da mão, joelho e cervical estendidas. Fazer o movimento com o ombro parcialmente aduzido. Alterar o ângulo do cotovelo fazendo a flexão do mesmo. Execução perfeita. Segure um lado, depois o outro. Posicione-se bem ao centro do equipamento. Separe os pés e flexione levemente a articulação do joelho. Abaixe-se e mantenha a face voltada para baixo. Flexione levemente o cotovelo, permitindo leve extensão na fase concêntrica. Empunhe a manopla sem envolvê-la com o polegar e mantenha a articulação da mão levemente flexionada, permitindo leve extensão na contração concêntrica. Também pode ser realizado com o corpo um pouco mais ereto, para mudança no ângulo de trabalho. Concentre a força no músculo peitoral. Desenvolvimento supino declinado. Exercício biarticular faz a adução horizontal da articulação do ombro e a extensão da articulação do cotovelo. Execução perfeita. Posicione-se no equipamento. Segure a barra sem envolvê-la com o polegar, somente se já sentir segurança. Retire-a do suporte e abaixe-a na direção da parte superior do peitoral. Mantenha os ombros abduzidos, em ângulo de 90 graus com o tronco. Inspire ao abaixar e expire ao subir. Ao finalizar, retorne a barra no suporte e levante-se devagar. Mergulho nas paralelas. Exercício biarticular faz a flexão do ombro e extensão do cotovelo. Erro de execução. Manter a cervical estendida. Executar o movimento sem cadência. Execução perfeita. Posicione-se no equipamento, projetando o corpo para cima para iniciar o exercício pela fase excêntrica. Cruze as pernas para melhor equilíbrio. Inicie o movimento abaixando o corpo e inspirando. Veja a ação do músculo peitoral. Projete as pernas para trás e o tronco para frente. Ao finalizar o movimento, coloque os pés no apoio do equipamento ou no chão.